Para quem está nos visitando, né, de repente você chegou no meio do louvor, seja muito bem-vindo. Bem-vindo à capela, à igreja, para quem não gosta de igreja. E que aparentemente, por enquanto, não precisa de uma igreja para ser igreja. A gente se reúne aqui na praça todo domingo, às 10 da manhã, faça sol ou faça chuva. Embora nós continuamos orando para não chover, se fizer chuva eu acredito que a gente vai estar aqui também com a tenda maior, é capaz de caber, né? Então, seja muito bem-vindo. E para quem não é visitante, né, para quem já vem todo domingo, é muito bom saber que você sai de casa, dedica parte do seu domingo para poder ouvir uma palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra um pouco diferente. Para quem não sabe ou para quem não acompanhou, nós estamos no meio de uma série, na verdade terminando hoje, a série sobre os dizeres Eu Sou de Jesus. O objetivo dessa série aqui, a gente sempre usa essa dinâmica de séries, porque facilita o entendimento. É uma mensagem grande que vai dividida em partes. E nessa série a gente quis entender, ou tentar entender, quem é Jesus através das palavras dele. Porque muitas vezes a gente escuta quem é Jesus, a gente escuta outras pessoas falar, mas não chega a conhecer o próprio Cristo. Então a gente pegou as palavras do próprio Jesus na Bíblia, destrinchamos o Evangelho de João e a gente começou a entender quem é o próprio Cristo de acordo com as palavras dele, quando ele diz eu sou. Então a gente já passou desde o capítulo 1, brevemente, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 16 e 17, o Evangelho de João tem 21. Então se você participou da série inteira, você acabou de ler João inteiro. Isso é muito bom. Se você não participou, tá tudo no YouTube. Tá tudo no YouTube, você pode assistir lá, youtube.com/capelachurch. Para quem assiste online também, você pode assistir. E aí você pode acompanhar. Então a gente já falou sobre a eternidade de Jesus no capítulo 1, né, que ele era o verbo e ele estava com o verbo. A gente já falou sobre os milagres de Jesus, começando no capítulo 2. Falamos da conversa que ele teve com Nicodemos. Se você já é de igreja, você vai lembrar quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos e fala: você é mestre da lei, não sabe dessas coisas. E aí ele fala para Nicodemos, né, Deus amou o mundo de tal maneira que... Então todo mundo conhece esse versículo. Aí falamos da mulher samaritana, a mulher que estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, né? João capítulo 4. Falamos brevemente de João capítulo 5. Aí no capítulo 6 a gente começou a pegar mais pesado e mais a fundo nos dizeres de Jesus, nos eu sous, né? Ele falou: eu sou o pão da vida no capítulo 6, eu sou a água da vida no capítulo 7, eu sou a verdade no capítulo 8. Aí no capítulo 9 ele cura o cego de nascença e os discípulos perguntam: por que o cara nasceu cego? Foi culpa dele ou culpa dos pais? E aí Jesus fala: nenhum dos dois, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E aí Jesus faz um negócio que ninguém quer passar por isso, né? Jesus cospe na cara do maluco e aí cura ele. E aí teve uma razão por isso, a gente explicou aqui na mensagem que ele fez isso, porque ele queria contradizer literalmente o que os fariseus acreditavam a respeito de não poder curar com barro e com saliva. Aí no capítulo 10 ele fala aquele texto maravilhoso, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí a gente aprendeu que o bom pastor não sou eu. Embora a igreja está legal, está saudável, eu não sou o bom pastor. Eu não vou me entregar a minha vida por você. Se tiver que escolher entre eu e você numa situação de risco, pode correr, porque eu vou escolher eu mesmo. Então a gente aprendeu que eu não sou o bom pastor. O bom pastor é só Cristo. Nenhum pastor é bom como Cristo, porque nenhum pastor entrega a vida por você, porque não pode. Porque ele vai entregar a vida dele que é igual a sua, pecador igual a sua. Só Cristo pode fazer isso. E aí João 11 a gente viu que ele é a ressurreição e a vida. E aí ele faz o que ninguém nunca tinha feito. Ele ressuscita Lázaro e aí ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aí no capítulo 12 os fariseus tentam pegar ele de surpresa. E aí no capítulo 13 a gente começa a parte mais densa de João, quando a gente começa a discutir o último discurso, né? A gente começa a aprender as últimas palavras que Jesus deu para os discípulos. Ele se senta na mesa e ele vai cear com os discípulos. E aí nessa ceia ele fala assim: ó, o último mandamento eu vou dar para vocês. Se vocês não aprenderam nada comigo nesses 3 anos, era quinta-feira, na sexta-feira ele ia ser entregue. Se vocês não aprenderam nada, isso aqui é o que eu quero que vocês aprendam. Um mandamento eu vos dou. Qual é o mandamento? É isso. E aí tudo isso se resume ali, cara. João 13:35. Se você não aprender lei, se você não aprender nada, não memorizar nada, se você memorizar João 13:35, e aí a gente falou sobre a diferença em memorizar e praticar. Porque quando a gente brincava do mestre mandou, a gente falava: mestre mandou botar a mão na cabeça, a gente põe a mão na cabeça. Mestre mandou segurar o pé, a gente segura o pé. Mas quando Jesus manda, a gente só decora. A gente não precisa botar em prática. E isso aí é errado. Porque o cristão de verdade é conhecido pela prática da palavra e não pela memorização da palavra. E aí João 14, ele fala um outro texto maravilhoso, que ele chega para eles e fala assim: ó, eu não se turbe o vosso coração. A Bárbara cantou aqui, né? Foi maravilhoso. E ela cantou João 14, que é uma música da Luísa Rosa. E aí ele fala: não se turbe o vosso coração, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar a morada. E eu não falaria isso para vocês se não fosse verdade.
E aí, para onde eu vou agora vocês não podem ir. Daí Pedro pergunta para ele, para onde você vai, mestre? Filipe pergunta e ele fala assim, vocês sabem para onde eu vou. E vocês sabem o caminho também. E aí eles, não, a gente não sabe para onde você vai, muito menos o caminho. E aí Jesus fala, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. É isso aí. Olha que maravilhoso. A gente começa a entender o discurso de Jesus inteiro. E aí João 15 ele continua e ele fala, eu sou a verdadeira videira. Vocês são os ramos. Se permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Permanecerem na minha palavra, eu permanecerei na minha palavra. A minha palavra permanecerá em vocês. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Aí a gente começa a entender a dependência e não a independência. Nós não fomos chamados para ser independentes. Nós somos chamados para ser dependentes de Cristo. Opa! Boa! Não chorou, tá bom. Aí nós somos chamados para ser dependentes. E aí hoje nós vamos fechar a série. Tinha muito mais coisa para discutir. João do capítulo 18 ao capítulo 21 é a parte da crucificação, que ele é entregue, da ressurreição e tal. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas eu te convido a ler. Mas no capítulo 16 e 17, eu vou te dar um panorama, e aí depois, como eu disse, eu quero compartilhar uma mensagem um tanto diferente. Eu quero falar contigo a respeito de perspectiva. Porque a gente entende, num versículo desse aí, a gente entende uma ideia sobre perspectiva. Mas no João capítulo 16, ele fala a respeito da obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? Esse ser tão misterioso que muita gente não conhece, né, que Paulo chegava nas cidades onde ele vinha pregar e ele perguntava para eles, você já conhece o Espírito Santo? E isso é bom, que a gente conheça a obra do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Então João 16 ele vai falar a respeito da obra do Espírito Santo, você pode ler em casa. E João 17, Jesus faz uma oração por eu e por você, sabia? É engraçado que na oração de Jesus, a gente chama da oração sacerdotal, ele não está orando só pelos discípulos, porque a conversa é com os discípulos. Agora já não tem mais ninguém ouvindo, é só os discípulos. Só que Jesus ora por mim e por você 2000 anos atrás. No meio da oração ele fala assim, eu oro por esses que me ouvem. E aí ele ainda fala, pai, eu não falo em voz alta para me vangloriar, mas eu falo para o bem deles, para eles saberem que eu oro por eles. E eu oro também por aqueles que vão crer por intermédio da pregação deles. Quem são eles? Nós. Jesus orando por nós. E aí ele faz, na oração dele, é a oração de um ponto. Se Jesus fosse membro de uma igreja tradicional, ele não ia ganhar espaço no microfone, porque aquelas orações são demoradas e tal. Não, Jesus nunca ia conseguir orar nesse microfone. Por quê? A oração dele é o seguinte, pai, eu oro para que eles sejam um. Amém. Essa foi a oração de Jesus. Eu oro para que eles sejam um. Só isso. Eu não oro para você tirar eles do mundo, porque não tem como. Mas eu oro para que você os livre do mal, ainda no mundo. Nós não fomos chamados para viver fora do mundo. Esse negócio de, você tem que sair do mundo. Se você sair do mundo, você vai para onde? Para Marte? Não tem como. Nós não fomos chamados para sair do mundo. Nós fomos chamados para ser sal e luz no mundo. Vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Luz só é eficiente onde tem escuridão, onde tem trevas. Aonde tem luz não precisa de mais luz. Então a nossa igreja, tomara, né, que esse contexto e outras igrejas, tomara que a gente consiga contagiar a Volta Redonda, a gente tire essa ideia e entenda que a nossa obrigação não é encher a igreja, é mandar o povo para fora. Quanto menos pessoas a gente tiver no domingo e mais pessoas lá de segunda a segunda, lá fora sendo luz e sal, melhor. Essa é a ideia. Então hoje, ao invés de ler o capítulo todo, como a gente sempre faz e ir de versículo em versículo, gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós vamos ler 2 textos hoje só. É João 3,16 e 2 Timóteo, capítulo 4, que a gente vai ler mais tarde. Mas João 3,16. João 3,16. João, capítulo 16. É tão famoso o versículo que fica na cabeça. João, capítulo 16, versículo 33. É o versículo que nós vamos ler. Se você não tiver Bíblia, você pode, de repente, dividir com alguém aí do seu lado. O versículo é bem simples. João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: eu vos disse essas coisas. Que coisas? Tudo isso que ele falou desde o capítulo 13. Eu vos disse essas coisas. Capítulo 14, eu vou preparar morada, eu sou a videira. Eu vos disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, a paz não está em nada que você ganha no mundo. A paz está em Cristo.
Enquanto a gente não entender isso, nós nunca vamos ter paz de verdade. Eu vos disse essas coisas, que vocês têm que amar uns aos outros, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu sou a verdadeira videira, que sem mim vocês não podem fazer nada, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão ter aflições, tribulações, tempo ruim, falta de dinheiro, doença, perda, tudo isso. No mundo, vocês vão ter isso. Mas, como diz nosso amigo Michelin, é uma conjunção adversativa aí. Para quem não gosta de Bíblia, pelo menos aprende português. Mas, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é nesse texto aí que eu quero meditar contigo. Eu acredito que esse texto, ele fala sobre perspectiva. É uma palavra que talvez a gente não use no nosso vocabulário todo dia. Perspectiva. E o problema é que muita gente confunde perspectiva com percepção. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque essas palavras podem até ser sinônimos. Mas hoje, para o propósito da pregação, nós vamos diferenciar essas duas palavras. Perspectiva e percepção. Tudo baseado nesse texto. Perspectiva é algo que eu crio. É algo que sai de mim. A percepção é algo que acontece comigo. Por exemplo, eu estou andando por aqui e aí suponha que na minha casa o Ciro deixou esse... Era para ser um carrão, mas virou um caixote, né? O Ciro deixou esse caixote aqui do Juninho bem no caminho da porta. Aí eu acordo de madrugada, na hora que eu passo pela porta, eu bico o carrão. E aí na hora eu tenho aquela reação, né? Glória a Deus, aleluia, né? Todo cristão. E aí você tem aquela reação. O que é isso? Isso é a sua percepção, porque a percepção ela é sempre imediata. Você pisou no espinho, você fala, ai. Você bicou a cadeira, você... Isso é a sua percepção. É como você interpreta as coisas que acontecem com você imediatamente. Agora, a sua perspectiva é aquilo que você cria. E aí o interessante é que nesse exemplo você pode usar a mesma coisa. Depois de você falar todas aquelas palavras de bênção, você vai pensar, poxa, alguém deixou isso aqui no lugar errado. Da próxima vez, a perspectiva, da próxima vez eu vou tirar ele do caminho, para ninguém cometer o mesmo erro que eu cometi. Para quem gosta de filme de terror, tem um diretor de filme que chama Stanley Kubrick. Ele é o mestre, eles dizem, né, em Hollywood, o mestre da perspectiva. Ele usa uma técnica que chama perspectiva de um ponto só. Talvez você nunca ouviu falar isso e nem entende o que é. Mas se você ver um dos filmes dele de terror, esse filme que fica aquela musiquinha, sabe? Se você reparar, na tela desses filmes, tem normalmente a cena é toda estática, são cenas de objetos imóveis, cadeira e tal, estática. E aí você consegue enxergar que no meio da tela, ele aponta todos os movimentos para o meio da tela. E normalmente no filme de terror, por exemplo, o menininho está andando no corredor, daí ele vai e encontra com alguma coisa que ele não quer ver. Normalmente, nos filmes do Stanley Kubrick, a imagem fica parada. Aí, se for um quadro, de repente você vê só o olhinho do quadro mexendo assim. Aí o que acontece com a gente? Dá só aquilo. Aí o que acontece dentro da gente? A gente começa a pensar, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Aí você fica esperando. Aí já viu aquele filme que dá raiva, que você fica esperando o susto e não vem? Aí na hora que você relaxa, pum! Aí dá aquela gritaria no cinema e tal. O Stanley Kubrick é o mestre de fazer isso daí. Isso chama perspectiva de um ponto só. A mesma coisa acontece com trilha sonora, por exemplo. Vai no YouTube e tenta assistir uma parte de um filme de terror com som e sem som. Sem som não tem graça. Porque a trilha sonora ela fica... O que ela faz? Ela prende a sua atenção. Isso é um trabalho de perspectiva. Os caras do cinema, eles usam essa técnica de perspectiva para prender a sua atenção para o movimento que vem imediatamente após aquela cena. Por que eu estou contando tudo isso? Olha a analogia. O diabo faz a mesma coisa com a gente. Ele é mestre da perspectiva. Porque ele faz todo o cenário apontar para um ponto na tela da sua vida e o tempo todo você fica parado esperando como que você vai reagir na cena que vai acontecer imediatamente após o que você está passando. Porque a gente não consegue criar uma perspectiva eterna. A gente só cria uma perspectiva momentânea. Porque a gente é naturalmente manipulado pelos acontecimentos da vida. Pelas circunstâncias da vida. Perdi o emprego. E agora? Acabou. Neutralizou a parada. Uma semana o cara em casa era para ele estar na rua. Distribuindo currículo. Por quê? A perspectiva dele é muito mais além. Mas não, ele choca, ele trava. Por quê? Porque o instinto dele é naturalmente
manipulado. E o diabo é mestre em fazer isso. Só que aí eu quero te mostrar nesse texto que aqui a gente tem duas perspectivas. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem uma perspectiva ruim e uma perspectiva boa. E aí a gente vai explorar essa ideia hoje, dessas duas perspectivas. Eu me lembro que quando eu fui para Nova Zelândia a primeira vez, eu cheguei lá e aí, como imigrante, você pode imaginar que eu fiz tudo debaixo do céu. Tudo que você pode imaginar, trabalho de imigrante, eu fiz. E aí eu tinha muita dificuldade em procurar algum trabalho que eu tivesse que falar. Normalmente um imigrante que não fala língua, ele procura um trabalho que trabalha com as mãos. Porque ele não precisa falar, porque ele tem medo. E aí, depois de muito encorajamento da minha esposa, eu consegui arrumar um trabalho num call center. Eu trabalhava para a Vodafone, que era mais ou menos o que a TIM é aqui, e eu ligava para as pessoas para oferecer pão. Sabe aquele cara chato que liga para você na hora do almoço? Era eu. Só que eu não falava inglês. Imagina isso. Eu ligava para um cara que falava inglês, e ele atendia, eu falava o inglês todo quebrado. E eu tinha muita vergonha. Até que um cara na minha história, um cara que foi muito importante na minha história lá fora, chamado Vince Fong, ele me chamou e falou assim, eu percebi que você tem dificuldade ao falar no telefone. Eu falei, certamente, eu falo pouco inglês, eu tenho vergonha. Eu acho que isso é uma desvantagem porque eu tenho um sotaque. Olha a minha perspectiva. A minha perspectiva é, eu tenho um sotaque diferente. Aí ele virou e falou assim, o que você acha que é a sua fraqueza é a sua maior arma. Da onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Rapaz, ele falou pra mim, se eu fosse do Brasil, eu vendia o triplo de plano que todo mundo vende aqui. Eu falei, por quê? Porque no Brasil você tem pelo menos duas coisas para falar que todo mundo conhece. Que é? Futebol e samba. Eu falei, rapaz, não é que é verdade? Então eu mudei, ele me ensinou a mudar a minha perspectiva. E aí eu começava a ligar para as pessoas, oi, meu nome é Pedro. Ah, tá, Pedro? De onde é esse nome? É do Brasil. Ah, do Brasil, futebol, Pelé. E eu nem gosto de futebol. Futebol, Pelé, best player in the world. E todo mundo, uau! Eu ficava falando 20 minutos de futebol, sem fazer a menor ideia. Os caras falavam o nome do pessoal do Barcelona lá, Messi e tal, eu não fazia nem ideia do que os caras estavam falando. Então, você quer o plano? Sim, amém. Pum, tchau, vendi o plano. Nem explicava a parada. Por quê? Perspectiva. A gente precisa aprender a mudar a nossa perspectiva de acordo com a perspectiva eterna. Isso é um exemplo bobo, óbvio. Mas a perspectiva eterna é muito melhor do que a perspectiva terrena. Porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, eu sei que vocês vão ter uma perspectiva natural. Mas desenvolvam uma perspectiva sobrenatural. Porque a sua vida vai ser muito melhor. Não mais fácil. Muito melhor. E aí esses dias eu vi um negócio que eu acho interessante usar, o cara falando também sobre perspectiva, pra gente voltar nesse ponto. Ele é um texto na internet, um vídeo no YouTube, que ele fala o seguinte, a vida do ser humano hoje, no planeta que a gente vive, na maioria dos países, gira em torno de 75 e 80 anos de idade. A nossa expectativa de vida. Alguns mais e outros menos. Desses 80 anos de idade, e aí eu não vou ler toda a estatística, porque eu acho que a gente vai perder tempo à toa, mas você vai entender o que eu vou falar. Desses 80 anos de idade, você passa 8 horas do seu dia trabalhando, você passa 8 horas do seu dia dormindo. Se você tentou seguir o sistema do mundo, você estudou até terminar a faculdade, então você gastou tempo da sua vida estudando. Se você é um cidadão comum, de repente mais adulto, você teve filhos, você tem que lavar, passar, cozinhar, tudo isso. Você tem que fazer um agrado para a esposa, tem que fazer um agrado para o esposo, tudo isso. Daí ele mostra nesse vídeo que todo o tempo gasto que a gente tem na nossa vida, com todas as coisas que são indispensáveis, porque você não pode parar de cozinhar, senão você não vai comer. Tudo que a gente gasta, sobra desses 80 anos, mais ou menos 12 anos de idade. Ou seja, para fazer aquilo que você quer, ou aquilo que você gosta, você só tem 12 anos. Aí você começa a perceber que a perspectiva da expectativa da vida que a gente tem já não é tão grande assim. A gente vive muito pouco tempo para fazer o que a gente gosta. E aí, depois de ver todo esse vídeo, eu pensei o seguinte, será que se a gente não caísse na besteira de fazer uma faculdade ou entrar numa profissão pelo que paga bem, ao invés de entrar pelo que gosta, a gente não ia aproveitar melhor? E tem muita gente que me desafia quando eu falo isso, fala assim, não, você não pode falar isso porque o mundo tá difícil e tal. Mas e a perspectiva? Ou você vai mesmo, você que é jovem, de repente você está aqui nos seus 18, 19, 20 anos, você vai mesmo entrar numa carreira que você não gosta só por causa do dinheiro? Ah, mas paga bem. Tá, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai levar ele para a eternidade? Se você souber de terreno que está vendendo no céu como antigamente, você me avisa. Não funciona isso. É melhor você gastar a vida que você tem aqui fazendo algo que você gosta. E aí eu acabei de falar uma palavra interessantíssima que a gente precisa aprender a diferenciar. A diferença entre gastar
e investir. Duas coisas diferentes. Porque é o seguinte, se eu estou gastando tempo almoçando uma comida que não é saudável com gente que eu não gosto, eu estou gastando mesmo. E tudo que eu gasto nunca volta. Você perde. Agora, se eu estou investindo tempo almoçando com gente que eu gosto e comendo comida saudável, isso aí multiplica. Tudo que você gasta, você nunca recupera. Tudo que você investe, sempre multiplica. Nós precisamos aprender com tudo na nossa vida. Dinheiro, tempo, amizade. Tem gente que fala assim, você é interesseiro, você só se relaciona com gente que você quer. Óbvio, eu não gosto de gente que eu não quero me relacionar mesmo, não. Da onde você tirou a ideia que você tem que se relacionar com todo mundo que você não gosta? A pessoa que não está agregando valor para você, você não está agregando valor para ela, você vai fazer o quê do lado dela? Você vai ficar batendo bico? Então encontre amizades que agregam valor para sua vida. Gente que sabe mais que você. Gente que viveu mais que você, para você poder ter experiência de vida. Não caia na besteira, porque diz a lenda, né, que você é o resumo das 5 pessoas que você convive mais tempo. Então olha ao redor das 5 pessoas que você convive, você vai ver o seu retrato. Você vai ver quem são as pessoas que você convive, você vai ver para onde você vai. Ditado de antigamente, diga-me com quem andas. Exatamente. Isso é bíblico. A Bíblia diz que as más amizades corrompem o bom caráter. Então a gente precisa aprender a investir o nosso tempo, ao invés de gastar o nosso tempo. Invista o seu tempo numa profissão que você gosta. Invista o seu tempo numa amizade de alguém que agrega valor para a sua vida. Invista o seu tempo buscando sabedoria, né? Provérbios diz isso, Provérbios capítulo 1 até o capítulo 7, você lê, você vai ver várias vezes Salomão falando, meu filho, a sabedoria está gritando pelas ruas, só é burro hoje quem quer. É só pesquisar, é só procurar. Para quem tem preguiça, é só chegar no seu computador, que todo mundo aqui deve ter computador em casa, se não tem, todo mundo tem telefone, é só botar no Google lá. O que você quiser saber vai aparecer. Hoje em dia você não precisa nem de faculdade para ser inteligente. Antigamente a gente tinha que ter faculdade, né? O cara que tinha faculdade, ele era diferenciado no trabalho, no mercado de trabalho. Hoje não. Hoje é diferenciado no mercado de trabalho quem tem sabedoria. Sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com perspectiva. Tem gente que pode querer ter muito conhecimento, mas conhecimento demais incha. O importante é ter sabedoria. Tinha um mentor meu que falava para mim o seguinte, sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Interessante, né? Porque conhecer muito, a gente já falou isso aqui várias vezes, saber muito e fazer nada é saber nada. Eu sei muito, mas não faço nada com o que eu sei, então você não sabe de nada. Então eu achei interessante esse exemplo. E aí voltando nas perspectivas, né? O que você tem feito? Você tem gasto ou você tem investido o seu tempo? Você tem gasto ou você tem investido o seu dinheiro? Você gasta o dinheiro com roupa ou você investe dinheiro com roupa? Olha que interessante, roupa é um negócio supérfluo, né? Eu mesmo já falei aqui várias vezes, mas eu conheci essa semana um cara, aqui em Volta Redonda mesmo, eu sentei para tomar um café com o pessoal de outra igreja, porque tem gente que acha que nós somos segregacional aqui, né? É só nós. Não é. Sentei com o pessoal de outra igreja e falei, mano, o que vocês estão fazendo lá? Me ensina, cara. Me ensina como é que é, me ensina como que vocês têm atendido as pessoas, qual a transformação que vocês têm visto e tal. E aí conheci um cara que eu comecei a reparar que tudo nele tinha uma palavra do evangelho escrito, cara. As tatuagens do cara era tudo evangelho. O boné do cara tinha um negócio de Jesus. A camisa tinha um negócio de Jesus. Eu falei, pô, esse cara deve ser chato pra caramba. Onde ele vai só tem Jesus, né? A bermuda tinha Jesus. Eu falei, mano, da onde você comprou essas roupas? Eu gosto de roupa maneira assim, é uma mensagem. Ele falou assim, eu que faço. Quando Jesus me salvou, eu me comprometi a jogar tudo fora que eu tinha gasto, eu passei a investir. Ele falou isso, passei a investir na mensagem. E aí ele faz a blusa, cara. Ele compra a malha, faz a estampa e sai andando por aí. Marca própria, né? Tá tirando onda. E passando uma mensagem. Achei interessantíssimo. Eu falei, pô, vou te dar essa moral. Vou comprar essas blusas, tudo isso aí. Pode fazer que eu vou comprar. E se precisar de lugar para vender, lá domingo tem um lugar para você vender. E se precisar da minha plataforma online também tem. Tem 3.000 pessoas que estão acompanhando a capela, você põe lá para vender. Que é uma mensagem. Não precisa ganhar nada, mas é uma mensagem. Você está gastando ou você está investindo? Você está percebendo ou você tem perspectiva? Você reage ou você age? Começa a pensar nessas coisas. Tudo isso baseado aí em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí vamos falar a respeito disso. Jesus fala o seguinte, duas perspectivas. Tem problema e tem solução. Primeiro ele fala assim, no mundo vocês vão ter problema. Isso é um negócio que todo cristão tem que aprender. A nossa vida, ela é feita de problemas. Se tirar o problema da sua vida, você está morto. Se acabar com os problemas da sua vida, você vai morrer. Porque nós somos criados para resolver problema. Jesus falou, no mundo vocês vão ter problema. Não é se tiverem, é quando vocês tiverem. No mundo, todo mundo vai passar problema. Vai passar perrengue, vai passar falta de dinheiro, vai passar apertado, vai ter doença, gente vai morrer. Pode ser que seja você.
Pô, suas mensagens são muito negativas. Vamos encarar os fatos. Nós vivemos num tempo onde 1/3 das pessoas vai ter câncer antes dos 50. Como é que você vai fazer, se for você? Você vai desesperar? Você vai perceber ou vai ter perspectiva? Eu não vivi nada, mas a vida é eterna. Eu estou indo para o gozo do Pai. Eu estou indo para casa. Em inglês a gente fala assim, I'm going home. Perspectiva e percepção. Quando a gente consegue perceber as coisas de maneira diferente, porque o ditado que eu uso é o seguinte: se você conseguir mudar a perspectiva, você torna a sua percepção muda. A percepção não fala mais alto. No mundo você vai ter problema. Aí dentro da igreja a gente passou a acreditar no evangelho da Xuxa. Quem aqui conhece o evangelho da Xuxa? Não? É aquele evangelho assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Já ouviu esse evangelho? Você vai, nossa, determina. Quem somos nós para determinar alguma coisa? O evangelho da Xuxa. Nós não precisamos do evangelho da Xuxa, porque na verdade a música não é tudo que eu quiser, é tudo que ele quiser, ele vai me dar. Porque na oração que ele ensinou, ele falou assim, tudo que pedires em meu nome. Na verdade a tradução para isso devia ser o seguinte: tudo que você pedir, se for da minha vontade, aí eu te dou. Se não for da minha vontade, eu não vou dar. Por quê? Porque você não sabe o que é bom para você. Eu sei. Os meus planos são maiores do que os seus planos. Só eu sei os planos que eu tenho para vocês, que são planos para te prosperar, não são planos para te machucar. Jeremias 29, né? Fora do contexto, mas é aplicável para essa situação. Então a gente precisa entender tudo isso. Vai ter problema? Vai ter problema. No mundo, a vida é difícil. O único lugar que você encontra sucesso antes de trabalho é no dicionário. Já ouviu esse ditado? Só no dicionário você encontra isso. Aqui não, aqui tem que arregaçar a manguinha e tem que trabalhar. E na maioria dos casos você vai trabalhar e não vai sobrar. E aí, como é que você vai viver a vida? Você vai viver a vida reclamando pelos cantos? Falando que Deus não te abençoa? Como que Deus não te abençoa? Você está saudável? Você está adorando? Consegue perceber a diferença da perspectiva? Deus não me abençoa porque eu não tenho a casa própria. Quem falou que você precisa de casa própria? Para onde você vai? Na casa do seu pai tem várias moradas. Quem precisa de casa própria? Mas eu queria comprar uma casa própria, mas isso é querer. Como dizia minha mãe, né? Vontade dá aí? Passa. Vontade daí passa. Então, se você tiver que viver pagando aluguel pro resto da vida, viva pagando aluguel feliz. Sabe por quê? Porque a renda que você gasta no aluguel, tem gente que acha... Eu já pensei assim durante muito tempo. Aluguel é dinheiro jogado fora, nunca volta. Mas se você mudar a perspectiva, você pensa que o fruto do seu trabalho está abençoando outra pessoa. Olha a diferença. É porque a gente quer tudo pra nós, né? Eu quero ser o dono da casa que recebe o aluguel. Que também é bom, não tem nada de errado. Porque a Bíblia não fala que todo mundo tem que ser pobre. Você chegar, quando Paulo fala para Timóteo, ele fala para ele o seguinte: diga aos ricos que sejam ricos em boas obras. O que quer dizer que tem gente rica também, que tem que saber usar as riquezas que eles têm. Então não é para que todo mundo seja pobre, mas a gente sabe que a maioria de nós não vai ser milionário. E eu não vou parar aqui na frente, igual palhaço de circo, ficar fazendo campanha para você ficar rico, porque isso não é importante. Isso não é nem bíblico, porque Deus não mandou fazer campanha para você ficar rico. Deus mandou fazer campanha para você se santificar, botar seu joelho no chão, se arrepender dos seus pecados. Para isso serve campanha. Deus mandou fazer vigília de oração, não é para conseguir mais bens materiais, não, é para se aproximar dele. Na hora que você parar para vigiar, é para você suar sangue, igual Jesus suou sangue na vigília dele. É isso? Se você falar assim, vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha para tirar todo mundo da rua? Aí vamos fazer uma campanha para pegar todos os moradores de rua e levantar 5 milhões de reais para construir um prédio onde todos eles moram de graça. E mesmo eu sendo egoísta e falando que os caras não estão recebendo e que eu dou a cura para ele hoje e amanhã ele volta para a rua e ele usa droga de novo, eu vou fazer de novo porque eu sou generoso e Deus entregou na minha mão 5 milhões e eu sei usar. Se você quiser fazer essa campanha, eu faço contigo. Agora, a campanha para eu comprar coisa em troca, como se Deus fosse manipulado pelo meu dinheiro. Da onde a gente tira isso, cara? Como se Deus precisasse de dinheiro. Ele vai passar ali na renda e comprar roupa, porque as vestes dele estão sujas. Ele não precisa de nada disso. No mundo, terei problemas. Mas Jesus, ele troca a sua percepção pela perspectiva dele. A percepção que a gente tem dos problemas, ele troca pela perspectiva que ele traz. A gente sempre vai ter problema. E aí eu lembrei de um negócio interessante. Ele troca algo que acontece contigo por algo que ele fez acontecer. Eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha um cara que falava pra mim o seguinte: tem 3 tipos de pessoas no mundo. Tem as pessoas que veem as coisas acontecer,
tem as pessoas que fazem as coisas acontecer e tem as pessoas que se perguntam o que aconteceu. 3 tipos de pessoas no mundo. Thiago tá ligado. As pessoas que fazem acontecer, as pessoas que veem as coisas acontecer, as pessoas que perguntam: o que aconteceu, mano? Tudo mudou. Qual tipo de pessoa é você? Que a palavra também fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aí já não é digno de continuar o trabalho. Quem é você? Não que você vai fazer acontecer pela força do seu braço, não. Mas você se colocou à disposição para falar assim: Deus, estou contigo. Aqui é tudo ou nada. Como diz um amigo meu lá de São Paulo, Paulo Kenji, é double or nothing. É o dobro ou é nada. Eu estou no jogo é para ganhar ou perder. Não tem meio termo. Qual tipo de pessoa é você? Você está assistindo? Nossa, o mundo está mudando, né? A gente fala assim, né? Nossa, o mundo está mudando, né? As coisas estão difíceis, né? Eu estava em Minas Gerais perto desse fim de semana agora, o povo lá fala diferente, né? O povo fala diferente, senhor. E aí, né? Ó, os mineiros é bravo, hein? Mas eles falam diferente. E é engraçado que eles têm uma calma, né? Eu passava assim, a gente parou na frente de uma padaria. Aí assim, aqui na padaria você chega, vê um misto quente, falou, pronto, tchau. Rapidão, os caras, o que você... O mineiro não, senta aí. Senta aí. Fez o bisquete pra Analine, comemos. Aí tipo, eu tive que ir lá pedir pra pagar. Eu posso pagar o negócio aí? O cara tá lá dentro da cozinha. Eu tive que ir lá pedir pra pagar. O povo bom, né? Mas a perspectiva é diferente. Perspectiva é diferente. No mundo, nós teremos tribulação. Essa é a perspectiva ruim. No mundo você vai ter problema. Você vai ter aflição. Mas, qual a perspectiva de Jesus? Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E é interessante que às vezes a gente lê esse texto e a gente não consegue entender o que ele quer dizer. O que quer dizer vencer o mundo? Ele lutou contra o mundo? O que quer dizer isso? E aí a gente precisa começar a ressignificar as coisas. Quem aqui vai no estudo do Michelin quinta-feira? Levanta a mão, por favor. Então, muito poucos de vocês. Recomendo a vocês, quinta-feira, 7h30 da noite, debaixo da biblioteca. É outro maluco que nem nós. A gente reúne na Praça Japão, ele reúne debaixo da biblioteca. Ele é mais doido ainda, que lá passa a gente o tempo todo. Aqui é tranquilo, né? Mas te recomendo, vai lá no estudo, 7h30 da noite, para quem quer aprender Bíblia, aprofundar na Bíblia. Ele não congrega aqui na nossa igreja, mas é irmão em Cristo do mesmo jeito. Passa lá, você vai ouvir ele falar o tempo todo o seguinte: Cristo ressignifica as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê se tem de bom ânimo eu venci o mundo, a gente precisa aprender a ressignificar as coisas. Porque Jesus não precisa derrotar o mundo. Porque o mundo está nele. Ele é maior do que o mundo. Então quando ele diz eu venci o mundo, ele quer dizer assim: eu sou maior do que o mundo. Eu tenho mais valor do que o mundo. Tudo que você conseguir em mim, em Cristo. Por isso que ele começou o versículo dizendo o seguinte: tudo que eu te falei, eu falei para que em mim vocês tenham paz. A paz que transcende todo o entendimento. Então Jesus está falando para eles o seguinte: eu sou maior do que o mundo. Eu tenho mais valor do que o mundo. Se você se relacionar comigo, você não vai perder nada. Agora, se você se relacionar só com o mundo, você vai perder o que há de mais valioso. A comunhão comigo é muito mais importante do que o mundo. Se você perder tudo, não tiver nada, ainda que eu fale a língua dos anjos, né, usando o texto de Paulo, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se você não tiver comunhão com Cristo, vou mudar, né, não tiver amor, mas se você não tiver comunhão com Cristo, não vale nada. Você pode ser a melhor das pessoas, o maior filântropo de todo mundo. Se você não tiver comunhão com Cristo, não vai valer nada. Cheguei. Bola veio e voltou. Podia ficar aqui. O bom da praça é esse, né? O pessoal fala que a igreja na praça... Por que é bom a igreja na praça? Todo mundo pode vir. A porta é aberta para todo mundo. A mesa é aberta para todo mundo. Onde que eu estava mesmo? Perdi. Tem coisa ruim e tem solução. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus é maior do que o mundo. Jesus vale mais do que o mundo. E aí, eu anotei uma outra interpretação de um texto aqui também. A pergunta é a seguinte: quantos de nós, você não precisa levantar a mão porque eu não quero te expor, mas pensa nisso, quantos de nós já não passamos ou conhecemos pessoas que passaram por situações tão difíceis à vista humana que a gente pensou em desistir? Uns pensaram em suicídio, outros pensaram em abandonar a família, abandonar o casamento, abandonar seja lá o que for. Essa semana mesmo eu presenciei um cara que amigo meu, que ameaçou sair de casa, com 2 filhos em casa, mano. Por quê? A situação tá difícil demais assim? Quantos de nós já não passamos por situações assim, ou conhecemos pessoas que passaram por situações assim? E aí eu quero te convidar a refletir no Salmo 23. Qual que é o Salmo 23? O mais famoso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Aí tem uma parte que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara me consola, o seu cajado, por aí vai, né? Vamos ressignificar o Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, do desemprego, da decepção, do casamento ruim, eu não temerei mal algum e não vou olhar as coisas pelo lado negativo. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor é maior do que o mundo. Porque o Senhor venceu o mundo. Aí você começa a ressignificar, como diz Michelin, as coisas. Salmo 23, maravilhoso. E aí, duas coisas que eu anotei aqui pra gente terminar. Primeira coisa, eu já falei aqui que quem não aprende teologia na capela aprende português, né? Vou ensinar pra vocês em inglês agora. Estão preparados? Vou ensinar pra vocês em... Oh, que isso, hein? Ah, moleque! Vou ensinar pra vocês em inglês agora. Características de quem desenvolve perspectiva eterna. Presta atenção. Características de quem desenvolve perspectiva eterna. Você desenvolve 3 palavras que são parecidas. Todas elas são baseadas em sight. Sight quer dizer visão. Sight quer dizer perspectiva também, né? Mas perspectiva literalmente é perspective. Mas sight, visão. Então você desenvolve 3 coisas. Você desenvolve on-sight, insight e hindsight. Vamos ver se vocês aprenderam. On-sight, insight e hindsight. Mais uma vez. On-sight, insight e hindsight. Vai sair daqui se vai falar 3 palavras em inglês. Chique ainda, tá? Não é todo mundo fala essas palavras, não. O que é on-sight? Tem outros países que vão falar foresight. O que é on-sight? É você conseguir enxergar no futuro aquilo que não aconteceu ainda. Quando você tem perspectiva eterna, você começa a enxergar antes do tempo as coisas que vão acontecer. Alguns chamam na nossa sociedade isso de sabedoria. Sabe as pessoas que já tiveram várias experiências de vida? Que falam pra você assim, ó, isso vai dar certo não. Ou, vai que é show, vai que é sucesso. Normalmente isso acontece com a mãe. A mãe fala pro filho, filho, não faz isso, tô te avisando. Né? Aí quando não escuta durante muito tempo, o filho volta pra casa e ó, lapa nele. Por que acontece com a mãe? Porque a mãe viveu a mesma coisa 20 anos atrás. Né? Quem tem filho pequeno agora, que viveu comigo aqui, a gente tem alguns aqui, ó, Sabrina, esposa do Sérgio, amigo meu, tá ligado que o nosso passado não é maneiro. Né? Então, pô, eu vou falar pro meu filho aqui, mano, o Gabrielzinho tem, mano, não faz isso, cara. Não vai dar certo. Isso é on-sight. É quando você começa a olhar lá pra frente e fala assim, já sei o que vai dar lá. Então eu vou consertar o caminho aqui. Primeira característica. Segunda característica de quem vive perspectiva eterna é insight. Que é quando você está dentro, insight. Está acontecendo um negócio, um turbilhão, pá, pá, pá. Sabe aquele negócio assim? As aeromoças são treinadas para fazer exatamente o que elas têm que fazer na hora da turbulência. O avião tá lá, bum, bum, todo mundo tremendo, as máscaras de oxigênio, tá todo mundo esperado. Ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Todo mundo vira crente no avião, né? Os ateus começam a orar, é uma bagunça danada. O que a aeromoça está fazendo? Senhor, põe a máscara aqui, põe a máscara aqui. Elas são treinadas, porque elas têm insight. Insight. Elas têm visão daquilo que está acontecendo dentro. E aí, todo mundo que tem perspectiva eterna aprende a reagir de maneira correta. Tem gente que é tão calmo que consegue reagir sempre de acordo com o que Cristo reagiria. Nem todo mundo é assim. Eu não sou assim. Se você puxar meu pavio, eu vou estourar. Mas tem gente que tem essa paciência de Buda, né? Isso é bom. Isso é bom. Por quê? Isso demonstra autocontrole. A gente precisa aprender autocontrole. Insight. Insight é uma característica de quem tem perspectiva eterna. Por quê? Quando a perspectiva é eterna, você não reage às coisas terrenas da mesma maneira. Ah, perdi meu trabalho, meu Deus, vou desesperar, vou perder tudo. Quem tem perspectiva eterna fala o seguinte, já aparece outro. Porque Deus é fiel, Ele nunca abandona, e eu nunca vi o justo ser abandonado e nem a sua descendência mendigar o pão. Perspectiva eterna. Captou a ideia? Quando a perspectiva é eterna, aí a percepção das coisas terrenas é muito diferente. E a última, que a gente falou do on-sight, do insight, e você tem o hindsight. O que é o hindsight? É quando você olha para trás e vê no passado. Todo cristão precisa aprender a avaliar as experiências do passado para fazer escolhas mais elaboradas no futuro. O natural da pessoa desenvolver é não cometer os mesmos erros. Né? Porque errar uma vez é humano, 2 vezes é normal, 3 vezes é burrice. Só é burro quem quer. A gente precisa aprender com os nossos erros. Isso é hindsight. Isso não é uma característica só do cristão. Toda pessoa deveria ser assim. Você olhar para trás e falar, pô, eu já fiz isso uma vez, 2 vezes, não deu certo, para que eu vou fazer de novo?
Lógico que eu não estou querendo te desencorajar. De repente você tem um sonho de fazer alguma coisa com a sua vida e que você tentou a primeira, segunda, terceira. Aparentemente, os grandes inventores da sociedade, da nossa sociedade, Albert Einstein, Isaac Newton, eles tentaram várias vezes. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando de você desistir na terceira vez. Não é isso. Estou dizendo dos erros que você cometeu, que você sabe que vai dar errado. Todo mundo sabe, que a gente não precisa explorar demais isso daí. Então essas são as 3 características de quem desenvolve perspectiva eterna. E aí, para a gente finalizar, porque a gente vai ter a ceia, eu estendi um pouquinho mais hoje, porque almoçar às 11h30 também não dá, né? Então a gente dá uma estendida e eu trouxe essa mensagem para a gente colaborar. Eu quero finalizar com uma palavrinha de um ex-pastor meu. Talvez alguns de vocês saibam, conheçam o nome, mas é o pastor da Hilson, o pastor Brian, ele fala isso o tempo todo. Uma vez ele foi fazer uma reunião com o pessoal da igreja, o pessoal que trabalhava na igreja, e aí perguntaram para ele, qual é o conselho que você pode dar para as pessoas que estão começando agora a vida, o ministério, faculdade, trabalho, por aí vai. Qual é o conselho que você pode dar? E aí ele dá um conselho que é muito simples. E esse conselho ficou para a história, para quem segue ele, segue outros pastores de igreja. Ele fala o seguinte, primeiro, life is short. Palavras do pastor Brian, a vida é curta. Primeiro conselho que eu te dou, a vida é curta. Então, a vida é muito curta para a gente perder tempo com besteira. A vida é muito curta para a gente ficar chateado com coisas que não deviam nos chatear. A vida passa assim, ó. A vida, diz a palavra, é como um vapor. Soprou. Você lê Eclesiastes, Salomão fala assim, cara, vaidade, tudo é vaidade. Tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo para dar fruto, mas no final tudo é vaidade. A vida é muito curta. Não dá para ficar desperdiçando a vida com besteira. Aí você para pensar, será que a pessoa que te chateou nos últimos dias, vale a pena tirar sua paz? Eu falo lá em casa, eu uso esse exemplo, né? Só eu tenho o direito de escolher quem tira a minha paz. Só eu. Ninguém tem o direito de escolher quem tira a minha paz. Porque a minha paz vem de Cristo. E para tirar ela, você vai ter que trabalhar duro. Tem gente que consegue, né? Vai cutucando, consegue. Mas eu é que escolho quem tira a minha paz. Essa é a primeira, né? A vida é muito curta. O pastor Brian fala isso o tempo todo. Não tem... a gente pensa assim, vamos viver a vida, vamos manjar porque morreu, acabou. Não, a gente já falou aqui na série. Não é morreu, acabou. É morreu, começou. Você tem que estar preocupado com o dia da sua morte. Tem um livro lá em casa que meu pai está lendo esse livro, na verdade. O livro é de uma médica. O livro chama o seguinte, Morte, um dia que vale a pena viver. Olha que interessante, morte, um dia que vale a pena viver. E esse livro fala a respeito dos últimos dias das pessoas e tal, de que as pessoas se arrependem, por aí vai. E ela fala o seguinte, conhecendo esses pacientes por anos, ela percebeu que medicina é fácil, o difícil é psicologia. Medicina é fácil de tratar, dá o remédio, põe o curativo, o difícil é psicologia. Porque dentro da cabeça das pessoas, cara, você nunca sabe o que passa. E o sofrimento da pessoa, quando está acabando a vida, cada um tem uma extensão. Um sofrimento é mais físico, o outro sofrimento é emocional, o outro envolve a família. Que aí o doente, agora que ele é doente, antes ele era membro da família, agora ele é um doente da família, depois ele vira peso para a família, e por aí vai. Então ela fala sobre a morte, o dia que vale a pena viver. O que é isso? Isso é uma perspectiva que nós precisamos aprender. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí eu ouvi uma pergunta interessante esses dias sobre perspectiva. Qual é a frase que você quer no seu túmulo? A maioria das pessoas não pensa nisso. Mas como que você quer que as pessoas que estejam no seu funeral lembrem de você? Eu estava ouvindo o cara fazer essa entrevista e eu falei assim, eu já sei o que eu quero. Sempre soube. Eu quero escrito no meu túmulo assim, ele me mostrou Jesus. Só isso. Ele não precisa ser bom isso, bom aquilo, nada. Eu quero escrito no meu túmulo, ele me mostrou Jesus. Você já sabe, né? Se eu morrer amanhã, vocês escrevem. Ele me mostrou Jesus. O que você quer escrito no seu túmulo? Qual é a perspectiva que você quer que as pessoas tenham de você quando você passar daqui? Para melhor ou para pior, né? Tem isso também. Então ele fala, a vida é curta. A gente precisa pensar nisso. A vida é curta. A pessoa que morreu hoje, tem gente morrendo todo dia. E aí pensa nisso. A pessoa que morreu hoje de manhã provavelmente pensou que ela ia viver por muito mais tempo. Não é verdade? A pessoa que morreu hoje provavelmente pensou que ela ia viver por muito mais tempo. Então, ao invés de você viver a vida o tempo todo pensando, tem mais um dia, amanhã eu faço, deixa para amanhã. Não, faz igual eles dizem, né? Carpe diem, seize the day, vive hoje, vive o presente hoje. Né? O pessoal fala que o passado já passou no mundo, o futuro ninguém sabe, mas o presente você tem controle, por isso que chama presente. Vamos viver o dia de hoje como se hoje fosse o último dia.
Se hoje você tivesse como Jesus na mesa com os discípulos, qual é a palavra que você ia dar para as pessoas que te conhecem hoje? Eu tinha até um poema para ler aqui, mas não vou ler porque isso vai tomar muito tempo. Mas depois você procura na internet, chama Daqui a 100 anos. Ele fala no poema umas frases interessantes. Ele fala assim, não fará diferença alguma, meu amigo, quando 100 anos estiverem passado. Se você vive numa enorme mansão ou num barraco mal acabado. Se as roupas que você veste são caras e são de preço exacerbado. Se você come picanha ou arroz com feijão, quando 100 anos estiverem passados. Não faz a menor diferença. Aí ele fala, não vai fazer diferença o tamanho da sua conta bancária ou o carro que você tem, pois a cova retém tudo, dinheiro, fome e outras coisas também. A morte é um encontro estranho, todos nós teremos, ninguém se atrasará. E aí não vai fazer diferença todas as viagens e experiências que você teve, pois é dessa data que você vai se lembrar. Interessante, né? 100 anos, daqui a 100 anos, cara, você não vai... Nada disso vai fazer diferença. Primeiro conselho que o pastor Brian dá pra galera, a vida é curta. E o segundo conselho pra gente acabar, a vida é longa. A vida é curta, mas a vida é longa. Nada acontece da noite pro dia. Assim como as árvores só dão frutos depois de um tempo, a nossa vida é assim também. A gente só dá fruto depois de tempo. Precisa amadurecer, precisa regar. Tudo que a gente faz precisa de tempo. Eu me lembro que quando eu fui para Nova Zelândia, na despedida aqui, né, meu pai falou para mim o seguinte: filho, você não volta da Nova Zelândia enquanto não tiver passado pelo menos 5 anos. Porque em menos de 5 anos você não vai conseguir nada, você não vai conseguir nem se adaptar direito. A gente voltou depois de quase 10, né? 5 anos e foi batata. Eu me lembro que quando passava 3, 4 anos eu olhava para a Analina e falava assim, cara, é interessante ver que a gente está no processo, mas se a gente voltar hoje, a gente não conseguiu nada. A gente não conseguiu um documento, a gente não conseguiu nada. E aí batata, parece que foi profecia, né? Nos 5 anos as coisas começaram a acontecer. Saíram os nossos documentos, a residência, a cidadania, os investimentos que a gente fez, enfim. Por quê? Porque as coisas precisam amadurecer. A mesma coisa para voltar para cá. Quando a gente estava já na Austrália, Deus começou a falar com a gente a respeito da capela em 2012. 2012 eu já tinha essa igreja aqui montada na cabeça. Eu já tinha tudo preparado, todo o planejamento estratégico, financeiro, tá, tudo que você imaginar eu tenho escrito desde 2012. O Thiago é a única pessoa que eu conhecia daqui, a maioria de vocês eu não conhecia. Eu falava com ele já em 2013 no Skype, Thiago, você vai trabalhar comigo? Trabalhar comigo nada, você é maluco. Aí, vai. Eu já tinha tudo isso na cabeça, 2012. Mas foi preciso eu passar 3 anos lá, planejando as coisas. Foi preciso eu fazer um plano que deu errado. Eu planejei ir para Curitiba. Eu fui a Curitiba, nós passamos um mês em Curitiba explorando a terra. Eu arrumei apartamento pra gente, casa pra gente morar, gente para começar a igreja, espaço para começar a igreja. Tudo isso. Precisou eu vir a Curitiba e aí perceber as coisas com a perspectiva eterna, voltar para a Austrália, ouvir a voz da experiência. Lembra? On-site, insight e hindsight. Um dos meus mentores, o Papa Ray, falou para mim assim, você está indo para o lugar errado. Você precisa voltar para Volta Redonda. Ele falou, Volta Redonda. Por que, Papa Ray? Eu perguntava para ele, eu falava assim, porque lá é de onde você veio. Ah, mas o profeta não tem honra na sua casa. Você não é profeta, você é filho de Deus, você é irmão de Cristo, você é cordeiro. Você não é profeta mais, você volta para lá porque lá vai funcionar. Aí. Hindsight, ele tinha hindsight. E aí eu usei a experiência dele. Então, conselho para você, cara, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. A vida é curta, aproveite o dia. Mas a vida também é longa. Prepare-se para a corrida longa. Prepare-se para a maratona. E aí eu quero deixar hoje, a gente vai orar, mas eu quero deixar esse texto aqui com vocês. Se você quiser ficar de pé, nós vamos terminar o nosso culto. A ceia já está preparada. Mas eu quero ler para você esse texto, para a gente poder terminar. E as crianças ali. Esse texto é o seguinte, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu vou ler esse texto e vou terminar com essa reflexão para a gente orar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Isso aqui é Paulo, no final da sua vida, com hindsight. Ele teve muito on-sight, bastante insight, porque ele estava na prisão quando ele escreveu a maioria das cartas dele. E aí aqui ele já tinha hindsight, ele estava prestes a morrer. E aí ele fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou seja, estou prestes a morrer. Eu estou prestes a passar pela morte, o dia que vale a pena viver. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo falando para Timóteo. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate,
eu terminei a corrida e eu guardei a fé. E agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto aqui diz pra gente o seguinte: eu quero ser como Paulo. Eu quero chegar no final da minha vida e falar aqui, está chegando o dia da minha partida. Mas eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu corri bem a corrida e eu cheguei no final. Porque muita gente fala que a beleza da jornada está no caminho. Isso é furado, isso é para quem nunca ganhou nada na vida, não sabe o gosto que tem levantar um troféu de primeiro lugar. Porque não adianta nada você nadar e morrer na praia. Esse negócio de que a beleza está no caminho. A beleza não está no caminho porque o caminho nem ia existir se não tivesse chegada. A gente começa uma corrida para chegar no fim. Aquele que perseverar até o fim, a esse eu darei a coroa da vida. E eu quero chegar no final da vida como Paulo. Eu quero que você chegue no final da sua vida como Paulo, para falar para os seus entes, seus amigos, falar assim: olha só, eu combati o bom combate, eu lutei a batalha, eu guardei a minha fé. E agora eu vou chegar perante Jesus e Ele está me esperando com a coroa. Eu não vou enfrentar o dia da minha morte. A perspectiva que eu tenho é a seguinte: eu não vou enfrentar o dia da minha morte com tristeza, eu vou enfrentar o dia da minha morte com alegria. E se eu não estiver na cama, se eu estiver de pé, que Deus me deu o privilégio de saber que daqui a algumas horas eu estou partindo, para eu poder partir pulando, mais pentecostal do que eu sempre fui. Porque eu quero partir com a impressão, com a expectativa, com a perspectiva de que Ele me espera com uma coroa que é incorruptível. Porque aqueles no mundo que correm pela corrida daqui do mundo, a coroa deles, o que eles ganham, corrompe. Mas a coroa que Jesus entrega é incorruptível. É para sempre, ela é eterna, é o gozo do céu. E isso é para todos nós. Porque Paulo fala o seguinte: eu combati e Ele me espera, e Ele espera todos aqueles que aguardam a sua vinda. E você, está esperando a vinda de Jesus? Qual é a perspectiva que você tem da vida? Você conhece Jesus? De verdade? Você conhece o Cristo que salva? Porque não há salvação em nenhum outro nome. Ah, eu não acredito em Cristo. Ah, um dia você vai ter que responder essa pergunta de novo. E pode ser tarde. Pode ser tarde. Por que não fazer agora? Por que não se arrepender dos seus pecados e falar: Jesus, eu me entrego? Por que não falar: Jesus, me dá uma perspectiva eterna para que eu não me preocupe com as coisas do mundo, para que eu não me preocupe com o que eu tenho que me vestir, ou beber, ou comer, mas que eu procure primeiro o seu reino e a sua justiça, para que todas essas coisas me sejam acrescentadas naturalmente. Por que não viver uma vida com uma perspectiva eterna, ao invés de uma vida que só dura 70 ou 80 anos? Por que não garantir agora a sua salvação no nome dele? Por que não fazer isso? Então eu quero terminar essa série de João orando por isso. Talvez você esteja aqui no nosso meio e ainda não conheça Cristo. Não quero dizer que você vai aceitar Ele, porque como a gente sempre diz, não tem como aceitar Jesus, Ele é maior que nós. Mas para que Ele possa te aceitar e você possa entender. E aí quando você entender, para que Ele possa te receber, já agora, nesse momento, com a coroa da vida, que não corrompe. Amém? Vamos orar então? E aí, como instrução, né, a gente tem a ceia.